Nesse ano de 2025, muitas pessoas têm dúvidas sobre como preencher a GPS, a Guia da Previdência Social, e principalmente como pagar o INSS. E olha, é de responsabilidade do próprio contribuinte o preenchimento e o pagamento correto ao INSS, pois é a sua maior garantia na hora de receber um benefício ou até mesmo a aposentadoria. E nesse vídeo eu vou destacar o contribuinte facultativo, que não tem vínculo de emprego e nem atividade remunerada, mas pretende manter seu plano de previdência, ter a qualidade de assegurado do INSS e contar com suas contribuições para no futuro solicitar benefícios ou mesmo a aposentadoria. E você vai ver principalmente os novos valores de contribuição, seja para pagamento via internet ou mesmo pelo carnê laranjinha. E eu quero te apresentar agora, com o reajuste do salário mínimo em 2025 para 1.518, como fica então as alíquotas de contribuição para quem contribui com 5%, 11% ou mesmo 20%. Sendo assim, qual o melhor plano? É isso que você vai passar a entender a partir de agora. Correção do salário mínimo. O ano passado era 1.412, esse valor cai por terra, e agora em 2025. Mas antes de mais nada, vamos só relembrar a dinâmica de aumento do salário mínimo com esse panorama dos 2 últimos anos. E olha, deixe o seu comentário. De que forma você contribui com o INSS? Acompanhe esse quadro. Eu vou te passar informações muito importantes aqui de uma situação que acontece hoje em dia e você, como contribuinte, precisa saber. Então vamos lá, presta atenção nesses dois campos, ganho real e inflação e INPC. Em 2022, o salário foi corrigido em 8,91, equivaleu a R$ 108. Isso representou um ganho real de R$ 2,81, mais a inflação 5,93. O salário, quem lembra, foi para 1.320 em 2023. Em 2023, o salário foi corrigido novamente em 6,97, representou R$ 92. Em ganho real, foi 3%, mais a inflação, 3,85. O ano passado tivemos, então, 1.412. Já esse ano, o salário está sendo corrigido num total de 7,5%. Representa um reajuste de R$ 106 e temos como ganho real 2,5%, mais a inflação 4,84%, salário final 1.518 em 2025. Veja que nós estamos acumulando um ganho real nos últimos anos. Esse ano, o PIB foi limitado em 2,5% de ganho real, mais a inflação, INPC de 2024 até novembro, 4,84. Mais uma vez, fechamos então 7,5%, salário mínimo 1.518. Aqui está a informação importante. Você é contribuinte hoje, por isso você está vendo esse vídeo. Mas eu preciso te dar uma informação. Os aposentados que recebem acima do salário mínimo, hoje em dia, não vêm recebendo esse ganho real, que é repassado ao salário mínimo. Os aposentados que ganham acima do mínimo, hoje em dia, são reajustados somente pelo INPC. E o governo vem aplicando o INPC do ano anterior fechado, de janeiro a dezembro. E esse ano, o índice fechou em 4,77. Vejam, ele é até um pouco menor que a inflação aplicada no salário mínimo, 4,84, porque essa foi fechada em novembro do ano passado. Enfim, você, como contribuinte do INSS, eu considero que é extremamente importante você estar a par dessa situação e, com isso, tomar como base e decidir sobre o seu plano de previdência no INSS. Bem, 1.518. Essa é a nossa base para definirmos aqui a contribuição. Esse quadro ficou muito legal. É um comparativo entre as contribuições feitas nos planos da Previdência e os benefícios concedidos pelo INSS, assim como auxílios e a própria aposentadoria. Dessa forma que eu apresento, fica muito fácil de entender. Mas é claro, sempre você pode ligar direto no INSS pelo telefone 135 para esclarecer maiores dúvidas.
Eu vou falar dos principais códigos utilizados para contribuição. O primeiro é o 1929 e contribuinte facultativo baixa renda. Ele contribui com 5%. Esse contribuinte ele deve estar inscrito no CadÚnico, que é o cadastro feito nas unidades do CRAS, o mais próximo ali do seu município. Aqui eu chamo a importância ao atendimento aos requisitos para o contribuinte baixa renda. Aliás, esse contribuinte ele não deve ter renda. Inclusive, a renda familiar deve ser, no máximo, 2 salários mínimos. E essa atualização deve ser feita sempre de 2 em 2 anos no próprio CRAS. Esses requisitos são importantes. Não é só contribuir com 5%. O risco de não atendimento aos requisitos pode, muitas vezes, invalidar as contribuições feitas no período. O valor a ser contribuído no ano passado era R$ 70,60. Agora, esse valor cai por terra. Com o novo salário mínimo, hoje, em 2025, passa para R$ 75,90. E é nesse valor que o MEI pode também fazer a sua contribuição. Porém, nesse caso, o MEI, que é o microempreendedor individual, é o representante dessa categoria através do contribuinte individual. Ele faz uso do seu CNPJ. A contribuição é gerada diretamente no site da Receita Federal, pela conhecida Guia das MEI. Aqui uma observação: o vencimento da DAS para pagamento é sempre até o dia 20 de cada mês. E a próxima alíquota é a de 11%. Então, eu tenho como contribuinte individual o código 1163 e como contribuinte facultativo o código 1473. Esse é o plano simplificado e é com essa alíquota que eu tinha o valor de R$ 155,32 e agora, com o novo salário mínimo, o novo valor R$ 166,98. O ponto importante desse plano ou dessa alíquota é que a contribuição sempre será sobre um salário mínimo vigente. Eu não consigo contribuir sobre uma base salarial maior. E também, justamente por isso, o meu benefício ou a própria aposentadoria será sempre um salário mínimo. E o terceiro plano é o plano de 20%. Como contribuinte individual, eu tenho aqui o código 1007. E o contribuinte facultativo, o código 1406, ambos com alíquota de 20%. Esse é o plano normal. O valor do ano passado era R$ 282,40. Esse ano, com o reajuste, ele fica em R$ 303,60. Esse é o valor mínimo a contribuir, mas ele pode variar até o salário teto do INSS, ou seja, esse é o único plano que permite contribuir com uma base salarial maior que o salário mínimo, por exemplo, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, até o teto do INSS. Logicamente, com uma média de contribuição maior, maior também será o valor do benefício ou aposentadoria. E eu tinha o salário teto do ano passado, agora com o reajuste, o salário teto fica em R$ 8.157,40. E 20% desse valor seria então uma contribuição de R$ 1.631,48. Esse plano ele gera muitas dúvidas no contribuinte, pois cabe bem para algumas pessoas e para outras não faz o menor sentido. Depende do seu objetivo, da sua condição financeira e, minimamente, um planejamento previdenciário. Em resumo, esse plano tem vantagens porque permite usar as regras de transição e também para quem pretende se aposentar por tempo de contribuição ou que já tenha uma média salarial usada nas contribuições maior que o mínimo. Agora, se você sempre contribuiu sobre uma base salarial do mínimo, não faz sentido a alíquota de 20%. Seria interessante, talvez, até uma mudança para a alíquota de 11%. Isso depende de um estudo caso a caso.
Em relação aos valores novos, eu vejo algumas dúvidas em relação à competência do mês de dezembro. A competência fechada do mês anterior tem vencimento sempre até o dia 15 do mês seguinte. No caso da competência de dezembro, utiliza-se o valor antigo e o vencimento no dia 15 de janeiro do novo ano. Agora, na competência de janeiro desse ano, aí sim, o valor é o novo, conforme a nova tabela, e o vencimento dia 15 de fevereiro. E assim por diante. A competência de fevereiro tem seu vencimento no dia 15 do 3. Agora vamos entender melhor. O contribuinte individual é aquele obrigatório, com atividade remunerada. Já o contribuinte facultativo, ele não tem atividade remunerada. Ele contribui de forma espontânea. Eu deixei a letra inicial de cada contribuinte para facilitar a identificação de cada código. O contribuinte individual, que é o autônomo remunerado, por exemplo, um diarista, um advogado, enfim, numa eventual interrupção de suas contribuições, ele ainda permanece com a qualidade de assegurado do INSS por 12 meses. Por outro lado, o contribuinte facultativo, aquele sem remuneração, por exemplo, o trabalhador que ficou desempregado, mas deseja continuar contribuindo para no futuro ter ali o seu benefício ou aposentadoria por tempo de contribuição. O estudante, ou ainda o homem ou a mulher na situação do lar. Enfim, esse contribuinte facultativo, numa eventual interrupção de suas contribuições, ele tem a qualidade de segurado por 6 meses. Agora sim, fica fácil traçar nesse quadro os tipos de benefício. E eu tenho aqui a aposentadoria por idade, por invalidez e por tempo. E também alguns auxílios, como o auxílio doença, o auxílio reclusão e o auxílio salário maternidade. Então fica fácil entender. Na primeira alíquota reduzida de 5%, eu tenho direito à aposentadoria por idade, por invalidez e por tempo eu não tenho direito. Mas eu tenho direito a todos os auxílios, inclusive salário maternidade. Agora, com a alíquota de 11%, o plano simplificado, eu tenho direito à aposentadoria por idade, por invalidez, não tenho direito também à aposentadoria por tempo, mas tenho sim direito a todos os auxílios. E referente à alíquota de 20%, que é o plano normal, eu tenho direito à aposentadoria por idade, por invalidez e, nesse caso, eu também tenho direito à aposentadoria por tempo, desde que a pessoa já tenha ali um histórico de contribuições em que ela, na verdade, passa a ter o direito a utilizar as regras de transição, que foram criadas lá na data de 13 de novembro de 2019 com a reforma da Previdência. E o plano normal dá direito a todos os auxílios. Esse é o exemplo de preenchimento da GPS do contribuinte facultativo. Ele não exerce a atividade remunerada. Por exemplo, o estudante, um contribuinte baixa renda com CAD único, o desempregado que não quer atrasar sua aposentadoria, pois não poderá suprir um período ali sem contribuição, porque, como facultativo, a primeira sempre deve ser paga em dia. Ele não vai poder acumular um período sem contribuição e depois querer pagar como facultativo. Olha, não é permitido contribuir como facultativo, sendo CLT ou MEI, também autônomo ou servidor público. E um detalhe, para trazer suas contribuições de outros regimes, vai precisar da CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, e se tornar, por exemplo, um servidor público. Mas o detalhe importante, esse período deve ter sido pago sobre uma alíquota de 20%. Não vai conseguir a CTC se pretende pagar esse período numa alíquota de 5% ou 11%. Então, eu tenho aqui, esses dois códigos são sempre sobre o salário mínimo, com alíquota de 5% e 11%. Nesse exemplo, eu vou usar o código 1406 e alíquota de 20%.
E a minha base salarial vai ser o salário mínimo mesmo, que corresponde a uma contribuição de R$ 303,60. Lembrando que essa alíquota de 20% é a única que eu posso usar uma base salarial maior, limitada ao benefício teto do INSS. Essa então é a GPS que eu vou preencher manualmente. Corresponde ao carnê laranjinha. O primeiro campo eu coloco os meus dados como contribuinte. Aqui nesse exemplo é o facultativo. No campo 2, o vencimento. Não é necessário preencher, porém, eu coloco aqui 15 de fevereiro. Até porque eu estou pagando a competência de janeiro e o vencimento é sempre até o dia 15 do mês seguinte à competência. No campo 3 é o código. Nesse caso, facultativo, alíquota de 20%. Então, é o 1406. Como já disse, a competência é janeiro, eu ponho aqui 1 de 2025, e no campo identificador é o número do NIS, NIT, PIS ou PASEP. Esse número eu encontro aqui na carteira de trabalho. É um número com 11 dígitos. Mas o que é o NIS, NIT, PIS ou PASEP? São algumas das opções que pessoas com ou sem vínculo empregatício podem se beneficiar. No geral, todas essas nomenclaturas correspondem ao mesmo número. O que muda é o tipo de vínculo empregatício da pessoa. Então, eu trago para cá, são 11 dígitos. No campo 6 é o valor. Aqui no meu exemplo, 20% do meu salário mínimo, que corresponde a R$ 303,60. Como o pagamento está em dia, não tem multa nem juros. Valor total, R$ 303,60. Pronto, esse é o preenchimento do carnê laranjinha. Agora é só efetuar o pagamento numa lotérica ou numa agência bancária. Essa GPS poderia ser feita também pela internet, e é isso que eu vou te mostrar em seguida. Ainda sobre o carnê laranjinha, comprado em papelaria, veja alguns cuidados. Primeiro, dobre a capa do carnê sobre as últimas folhas para proteger. A próxima folha fica para preenchimento como segunda via. Em seguida, vai a folha de carbono. Logo após, segue a outra folha como primeira via. E por último, a GPS paga. Você grampeia o recibo de comprovante de pagamento. Pronto, você tem a competência de cada mês paga, organizada, para uma eventual comprovação junto ao INSS. E agora eu vou gerar a guia GPS pela internet. A primeira coisa, eu venho pesquisar meu INSS. Clico aqui, posso vir aqui no primeiro, aqui no site Meu INSS, aqui no campo Serviços sem senha, eu vejo que eu já tenho aqui Emitir guia de pagamento GPS. É aqui mesmo que eu clico. Vejo que ele me dá um aviso. Você será redirecionado para um ambiente externo ao meu INSS. Tranquilo, não tem problema. Continuar. Vejam que ele me direcionou para o site da Receita Federal. E aqui é o SAUL, Sistema de Acréscimos Legais. É aqui mesmo. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vir direto para o SAUL. E olha, um detalhe importante, todo esse caminho que eu vou demonstrar aqui, você pode fazer pelo celular, usando o aplicativo Meu INSS e assim fazer a emissão da GPS pelo seu celular. E uma coisa que eu queria demonstrar, se você vir aqui em Início, você volta para essa página. Muitas vezes, ao entrar no SAUL, você cai aqui. E aqui tem um detalhe, fala contribuintes filiados antes de 29 de 11 de 1999 ou após. Então você tem que fazer uma escolha. E aqui depende somente da sua data de filiação no sistema do INSS. Não é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, vou colocar aqui a partir de 1999. E aqui eu vejo as categorias. Eu tenho algumas opções que eu tenho que novamente fazer uma escolha. Eu tenho contribuinte individual, doméstico, facultativo e segurado especial. Hoje o meu exemplo é o contribuinte facultativo. O próximo passo, eu preciso informar nesse campo o meu número de NIS, PIS ou PASEP. Esse número eu sempre encontro ou na minha carteira de trabalho ou no aplicativo Meu INSS, indo até ali no extrato QNIS. Depois eu confirmo, não sou um robô, pronto. Confirmar. É claro, como a contribuição é um pagamento,
eu sempre confiro os meus dados. Ok, confirmar. Nessa tela, eu tenho a possibilidade de gerar uma ou 12 GPS. Cada campo eu coloco uma competência até 12, ou seja, eu posso gerar as guias do ano inteiro. E como existe uma técnica especial, eu vou fazer aqui umas 3 para vocês aprenderem essa técnica. Então, eu coloco a minha primeira competência, 01 de 2025, e o salário vigente. No caso, para o meu exemplo, é o salário mínimo. Eu poderia parar por aqui e gerar somente uma competência, só a de janeiro. Porém, como eu vou demonstrar aqui a impressão de várias competências ao mesmo tempo, competência 2, a mesma base salarial, competência 3, março de 2025, a mesma base, e a competência de abril, o mesmo salário. Bem, eu poderia gerar então até 12, mas eu vou fazer 4, mas com o objetivo de exemplificar. Próximo passo, eu venho aqui e escolho meu código de contribuinte. Eu tenho o 1406, o 1473, que é o 11%, e o 1929, que é o facultativo 5%. Hoje, no meu exemplo, é o 1406. Aqui em data de pagamento, eu vou deixar o dia de hoje mesmo. Porém, eu tenho aqui um calendário que eu posso ajustar a data que eu preciso para fazer o pagamento. Depois, eu venho aqui em confirmar. Ok. Eu preciso gerar as GPS. Porém, eu preciso marcar qual delas. Se eu colocar aqui marcar todos e eu for lá e gerar GPS, olha o que acontece. Ele somou todos os valores das 4 GPS. E, além disso, ele colocou tudo para o vencimento da data que eu estou fazendo aqui a geração. Ou seja, não é o que eu quero. Eu preciso das GPS individualmente, mês a mês, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, eu volto aqui nessa setinha e aqui eu desmarco todos. Mas e agora? O que eu faço? Bom, eu preciso então marcar somente a GPS que eu quero que imprima. Uma vez marcado, eu venho aqui em gerar GPS. Agora sim, o valor R$ 303,60, que é 20% do salário mínimo, a competência número 1 de janeiro, o vencimento já sai automaticamente, dia 17/2 de 2025, valor total, sem juros ou multa. Vejam que sai o código de barras, que eu posso fazer um pagamento via Internet Bank. Ok. Mas e agora? Como que eu faço para gerar a competência 2, 3 e 4? Então, aqui vai a técnica. Você precisa continuar retornando aquela página por essa seta, voltar. E aí, aqui nessa tela, você desmarca a competência de janeiro e marca a competência de fevereiro. Novamente, vem no botão Gerar GPS. E vejam que ele colocou o valor certinho, 303,60, competência 2 de 2025, vencimento 17/3, valor total, perfeito. Essa é a competência número 2. E mais uma vez, eu retorno aqui na setinha, volto à tela anterior, desmarco o mês de fevereiro e marco o mês de março. Venho aqui em Gerar GPS e tenho aqui mês 3 como competência, o valor correto, vencimento dia 15/4, perfeito. Mais uma vez, retorno aqui na setinha e desmarco a competência 3, marco a competência 4 e assim por diante. Eu faria esse procedimento se tivesse 12 competências, ou seja, eu poderia gerar o carnê do ano inteiro de forma eletrônica. Gerar GPS, competência 4, vencimento 15/5, valor total 306,60. Estando tudo certinho, eu volto na tela anterior. E é isso. Eu gostaria muito que vocês comentassem se há ainda alguma dificuldade, se você prefere imprimir as GPS mês a mês, ou você faz essa técnica de imprimir logo no começo do ano as 12 guias de pagamento. Enfim, comentem, tirem dúvidas. Eu vou ter o maior prazer em responder caso apareça alguma dúvida ou sugestão. Muito obrigado, então, por acompanhar o vídeo até aqui e até o próximo.